Pessoal, sejam bem-vindos e nessa videoaula vamos resolver a questão 13 da prova amarela de Física da Escola Naval 2019-2020. Pessoal, ele dá esse enunciado aí, mas basicamente ele diz o seguinte, que inicialmente uma das esferas tem carga menos Q, tá certo? Elas estão afastadas por um operador, tá certo? Um agente externo, tá? E aí, em um dado momento, ele solta essas esferas, tá? Essas esferas, obviamente, elas vão entrar em contato entre si, tá? E após um período de tempo curto, elas vão atingir uma posição de equilíbrio em que elas vão ter uma distância x uma da outra, tá? E aí ele pede para calcular qual é a tangente desse ângulo θ que ele dá na figura. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Essa daqui é a nossa situação de antes, tá? Antes de acontecer qualquer coisa. O operador separa as duas cargas e uma das cargas tem carga menos Q, tá? A situação intermediária é essa daí. As esferas se tocam, tá ok? E a situação depois é que, atingido esse equilíbrio de cargas aqui, obviamente as esferas vão ter cargas iguais, de sinais iguais, tá? Porque o raio é o mesmo. Tá? E vai ter cada uma carga menos Q sobre 2, tá ok? E a distância entre elas vai ser x, ok, pessoal? Bom, então vamos lá. Na posição intermediária, quando as esferas se tocam entre si, o que acontece? O potencial de 1 tem que ser igual ao potencial de 2, tá? Em que 1 e 2 são as esferas, tá certo? Cada uma das esferas. Então, menos kq1 sobre raio de 1 tem que ser igual a menos kq2 sobre o raio de 2, tá? Aí cancela tudo ali, a gente vê que Q1 tem que ser igual a Q2. Só que a gente sabe que Q1 mais Q2 tem que ser a carga que a gente tinha inicialmente, que é menos Q. Ok, pessoal? E aí, resolvendo esse sisteminha, bem tranquilo, a gente encontra que a carga da primeira esfera tem que ser igual à carga da segunda, tem que ser igual a menos Q sobre 2. Tá? Essa é a forma de resolver completamente essa questão. Ele poderia te dar uma esfera de raio diferente da outra. Tá? Então, vocês têm que ficar atentos para isso daí. Essa é a forma de resolver qualquer questão desse tipo. Então, pessoal, aqui na situação depois, eu estou representando aqui a atuação das forças no sistema, tá? Então, vamos lá, para essa esfera aqui, por exemplo, a gente tem a força peso, tá ok? A gente tem a tração apontando ali na direção do fio. E a gente tem a força elétrica de repulsão, porque as cargas são iguais. Tá ok? E ela aponta naquele sentido ali para aquela esfera. Ok? E aí, pessoal, eu peço para que vocês se concentrem no desenho que eu fiz, tá? Porque aqui eu resolvi a questão chamando isso tudo aqui de θ, tá? E aqui no enunciado que ele dá, ele chama a metade desse ângulo todo de θ, tá? Então, isso aqui é uma mera representação, tá? Vamos concentrar a solução no meu desenho aqui que eu fiz, tá? Então, eu chamei esse ângulo todo aqui de θ, tá ok, pessoal? Então, esse ângulo pequenininho aqui, ele é θ sobre 2, tá certo? Porque é como se a gente passasse aqui uma reta vertical, tá certo? E aí, esse ângulozinho aqui seria θ sobre 2. E aí, pessoal, a gente tem que ter que a força resultante tem que ser zero, tá certo? A resultante dessas forças aí. Então vamos ver o eixo y. O que a gente tem ali? A gente tem que o t cosseno de θ sobre 2, ele tem que ser igual à força peso, tá? E no eixo x, a gente tem que o t seno de θ sobre 2 tem que ser igual à força elétrica, certo? De repulsão, que é K vezes a carga de uma esfera vezes a carga da outra esfera, tudo dividido por x ao quadrado. Tá certo, pessoal? E aí, a gente tem esse sisteminha aí bem tranquilo para resolver, ok? E aí, pessoal, se a gente fizer essa segunda aqui dividido pela primeira, a gente vai obter que a tangente de θ sobre 2, ela é igual a
isso daí, tá ok? Ou seja, a tangente de θ sobre 2 vai ser K sobre mg multiplica o quadrado de Q sobre 2x, tá, pessoal? Então, olha só, no desenho que eu fiz, pessoal, esse ângulo todo aqui eu chamei de θ, tá? O que ele quer no enunciado é a metade do ângulo todo, tá? Ele quer só um pedaço aqui, tá certo? Então, o pedaço correspondente aqui seria o θ sobre 2. Então, a nossa resposta é isso aqui, tá certo? A nossa resposta é K sobre mg, que multiplica o quadrado de Q sobre 2x, tá? Que torna correta para a gente a resposta à letra B. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Estou aberto às sugestões. E é isso. Até a nossa próxima videoaula. Um forte abraço para vocês.